Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso estudo sobre linguagem de programação C++, continuando o estudo sobre estruturas de repetição. E hoje falaremos sobre a estrutura for. Pois bem, como já sabemos, as estruturas de repetição são utilizadas quando desejamos que um determinado conjunto de instruções ou comandos sejam executados um número definido ou indefinido de vezes. E essas estruturas também são conhecidas como laços ou loops. O comando for significa para, e esse comando repete a execução do bloco de instruções um número definido de vezes, pois possui limites fixos. Então, na estrutura anterior que nós estudamos, a estrutura while, essa estrutura também era uma estrutura de repetição, porém, ela era uma estrutura que você poderia fazer uma repetição ilimitada, repetir inúmeras vezes. Agora, com a estrutura for, a estrutura para, o bloco de instruções são repetidos um número definido de vezes. Então, agora a gente vai definir quantas vezes que essa repetição vai acontecer. Então, vamos analisar como funciona esse comando através dessa imagem. A princípio, é feita a inicialização de uma variável que será utilizada como contador. Então, aqui a gente inicia uma variável. Em seguida, é realizado um teste. Caso essa expressão de teste seja verdadeira, o bloco de instruções é executado e a variável que está sendo utilizada como contador é incrementada. Caso essa condição não seja verdadeira, o programa pula esse bloco de instruções e continua o restante do código normalmente. Então, repetindo. Primeiro, nós inicializamos uma variável que a gente vai usar ela como um contador. E depois disso, o programa segue o fluxo normal até chegar em uma expressão de teste, onde vai ser testada uma condição. Se essa condição for verdadeira, se estiver acontecendo, o bloco de instruções que você quer que se repita é executado e a variável que você inicializou, ela é incrementada. Então, ela é adicionada mais um ou mais dois, enfim, quanto você quiser adicionar ela. E depois é realizado o teste novamente. E fica nesse loop, fica nessa repetição, enquanto essa condição estiver sendo verdadeira. Quando não estiver sendo verdadeira, o programa pula o bloco de instruções e o incremento e segue o fluxo normal. Então, no comando for, há 4 partes: a inicialização, a expressão de teste, a expressão de incremento e o corpo do laço. A inicialização é executada uma única vez no laço. A expressão teste é então avaliada para verificar se o laço deve terminar. Caso a expressão seja verdadeira, o corpo da repetição é executado. Depois dessa execução, a expressão de incremento é executada e o processo é repetido a partir da expressão teste. Então, é exatamente o que eu falei antes. Como funciona essa estrutura for. Então, como é a sintaxe desse comando? Seguinte, lá no programa, a gente vai escrever a palavra for e abre parêntese. Dentro de parêntese, nós vamos colocar a inicialização da variável, a expressão de teste e o incremento. Então, a gente inicia pela inicialização, com quanto que essa variável vai começar. Separado por ponto e vírgula, a gente coloca a expressão de teste. Então, até onde você quer que ela vá, quanto que você vai testar. E depois, separado por ponto e vírgula, a parte do incremento, onde você vai estar adicionando alguma coisa a essa variável, vai estar somando ela. E depois de fechar parêntese, abre chaves e dentro das chaves, você vai colocar o bloco de instruções que você quer que se repita, enquanto essa expressão de teste for verdadeiro.
Para simplificar, vamos a um exemplo de programa utilizando essa estrutura. Esse é o mesmo programa que usamos com a estrutura while. Observem como o programa fica bem mais enxuto, fica bem menor. Então, vamos analisar. Eu estou aqui já colocando os comandos que a gente sempre coloca, aqueles comandos padrão, que todo mundo já conhece. E aí, dentro da minha função principal, dentro da int main, eu estou abrindo chave dela aqui e eu estou fechando só aqui. Então, tudo isso está dentro da função principal. Dentro dessa função principal, eu tenho uma variável chamada contador e eu estou dizendo que essa variável vai guardar valores do tipo inteiro. E aí eu venho para a estrutura for. Dentro de parêntese eu vou colocar. Lembra? A gente começa inicializando a variável. Então eu vou dizer que contador ele vai receber 0. Então o contador começa com 0. Depois eu venho para a expressão de teste. Contador menor que 5. Então ele vai começar com 0 e vai ficar executando as coisas enquanto ele for menor que 5. E depois disso, a gente vem para a parte do incremento. Então, o contador vai receber o contador mais 1. Esse mais igual é a mesma coisa que eu colocar contador igual contador mais 1. Esse mais igual está simplificando essa expressão. Então, olha só. O contador vai iniciar com 0 e aí ele vem para a parte de teste. Aí ele vai olhar, contador está menor que 5? 0 é menor que 5. Então, vem para a parte do bloco de instruções que você quer executar. Então, você quer mostrar uma mensagem chamada contador igual e o que está dentro da variável contador. Terminou o bloco de instruções, o que era que acontecia? A variável é incrementada, né? Então, o programa vem para essa parte, ó. Aí, o contador que estava 0, agora vai receber o 0 mais 1. Então, o contador vai passar a ser 1. E aí, é feito o teste de novo. Contador menor que 5, 1 é menor que 5. Beleza? Então, repete novamente o bloco de instruções. E depois, incrementa novamente a variável. Aí, estava com o valor 1, aí o contador vai receber o contador mais 1. Então, o contador que estava com o valor 1, agora vai receber 1 mais 1. Então, o contador vai passar a guardar o número 2. E aí, é feito novamente o teste. Contador é menor que 5, 2 é menor que 5. Então, repete novamente o bloco de instruções e assim sucessivamente. Até que o contador chegue em um valor que não seja menor que 5. Ele vai chegar nesse valor que não é menor que 5 quando o contador guardar o número 5. Até o 4 ele ainda faz. Mas quando ele chegar em 5, o contador vai ser igual a 5. Então, essa condição aqui ela não é mais satisfeita. O laço do for, a repetição do for, se encerra. Então, ela termina aqui nas chaves. E o programa mostra essa mensagem. Acabou. E depois encerra a execução do programa. Então, quando a gente executar esse programa aqui, o que ele vai mostrar é isso daqui, ó. Vai mostrar a mensagem contador igual, que é o que a gente está pedindo para mostrar sempre, e depois o valor da variável. Então, a variável começou com 0, depois que ela foi incrementada, passou para 1, depois que foi incrementada, passou para 2, depois passou para 3, depois 4, e aí não coloca o 5 porque essa condição aqui não está mais sendo satisfeita. Então, sai do laço e mostra a mensagem acabou. Ok, pessoal? Então, na nossa aula online, a gente vai fazer outros exemplos usando essa estrutura para facilitar ainda mais o entendimento sobre ela, tá certo? Então, nos vemos na aula online.